A parábola dos servos vigilantes. O que ela quer dizer? O que Jesus queria nos ensinar ao comparar esse grupo bem diverso de pessoas com servos? E o que ele queria também nos compartilhar, que informação ele queria compartilhar conosco acerca de o que ia acontecer com cada um desses tipos diferentes de servos? No vídeo de hoje, eu busco responder essas perguntas. Para a gente começar, é muito importante a gente ir para Lucas capítulo 12. Essa parábola ela pode ser encontrada tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Só que dessa vez eu acredito que é melhor a gente começar a nossa leitura a partir de Lucas e depois ir comparando com Marcos e com Mateus. Então vamos aqui para Lucas capítulo 12, indo para o versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas, e sede vós semelhantes aos homens que esperam que o seu Senhor retorne das bodas, para que quando ele vier e bater, eles possam abrir-lhe imediatamente. Abençoados são aqueles servos que, quando vier o Senhor, os ache vigiando. Em verdade eu vos digo que ele se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se ele vier na segunda vigília ou vier na terceira vigília e assim os encontrar, abençoados são estes servos. Mas sabei isto, que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele teria vigiado, e não teria permitido que arrombasse a sua casa. Por isso, estai vós prontos também, porque o Filho do Homem vem em uma hora que não penseis. Então Pedro lhe disse: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que seu senhor fará governante sobre os servos, para lhes dar uma porção de alimento na estação devida? Abençoado é aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que ele o fará governante sobre tudo o que ele tem. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor atrasa em sua vinda, e começa a espancar os servos e servas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia quando ele não espera, em uma hora quando ele não estiver ciente, e açoitá-lo-á severamente, e irá designar-lhe sua porção com os incrédulos. E o servo que fazia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não sabia e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites, porque a quem quer que muito for dado, muito será requerido dele, e para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Então a gente vê aqui que até que é uma parábola bem grandinha, ela tem diversas informações, a gente vê que tem tipos diferentes de servos e também consequências diferentes, coisas que estão sendo colhidas de maneiras diferentes por esses servos. Então, só para a gente já ir colocando aqui uns princípios muito importantes. Essa parábola está grandemente associada com o fim dos tempos, especificamente com o arrebatamento, com a segunda vinda de Cristo. Tudo bem? Então, por que está falando assim? Porque Jesus é este homem que está chegando, é esse Senhor que está chegando. Agora, quem são os servos? Isso é uma pergunta também que é muito importante a gente entender. Então, vamos continuar aqui lendo Marcos e Mateus para a gente pegar um pouco mais de informação acerca disso. Então vamos aqui para Mateus capítulo 24. Se alguém tem alguma dúvida de que essa parábola está falando sobre o fim dos tempos, lê todo o capítulo de Mateus 24. É impossível você fugir desse ponto, que a gente está falando da segunda vinda de Cristo. O capítulo de Mateus 24 está falando grandemente, descrevendo assim, de maneira bem completa como vai ser a vinda do anticristo e também o retorno de Jesus Cristo. Então vamos aqui para Mateus capítulo 24, começando a leitura no versículo 42. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhes sustento na devida estação? Então, esse servo fiel e prudente, aqui o primeiro caso que a gente está vendo, ele está sendo colocado como
governante aqui da casa. Ele está sendo dado um cargo de autoridade. Bendito é aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Então, esse servo fiel, esse servo obediente, o que ele vai ser feito? Governante sobre todos os bens de seu senhor. Então, vai ter sido dado autoridade a ele. Mais autoridade ainda do que ele já tinha. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a gente viu em Lucas que aquela pessoa que foi desobediente, aquele servo que foi desobediente, mas fez que, um pouco em parte na inocência, ainda é errado o que ele tem feito. Ainda foi algo digno de açoites. Mas como foi algo que não foi numa total malícia, ele é punido com menos chicotes. A punição dele é menor. Agora, um que fez sabendo, a punição dele é maior. A gente já vê aqui a diferença que a gente vê bastante na série sobre pena de morte. As punições para pecados é diferente. Há um pecado maior. Inclusive, também há uma punição no inferno maior. A Bíblia dá a entender essa questão falando de uma maior condenação. Então, a gente consegue ver isso também. E essa fala aqui, ali haverá pranto e ranger de dentes, a gente está falando do inferno. Então, esse servo mau, para onde ele foi? Para o inferno. As pessoas erram ao fazer a leitura dessa parábola e dizer que os servos aqui são todas pessoas salvas. É impossível que uma pessoa salva vá para o inferno. É impossível que um filho de Deus vá para o inferno. Inclusive, sabiam que a Bíblia faz uma diferenciação entre um filho e um servo? A gente vai ver esses versículos daqui a pouquinho. Mas, só para a gente concluir aqui, esse servo mau foi cortado no meio. Então, sim, uma punição bem forte mesmo sobre ele. E a gente pode continuar agora para Marcos. Marcos é a nossa última leitura acerca dessa parábola para a gente começar a desmembrar ela e o que ela tem a nos ensinar. Marcos, capítulo 13, indo para o versículo 24. Mas naqueles dias, após a tribulação... No arrebatamento é quando? Após a tribulação. O sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Mas aprendei da parábola da figueira. Quando o seu ramo já está tenro e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas... Que coisas? Os eventos da tribulação. Quando virem essas coisas, sabeis que está perto as portas. O que está perto? O arrebatamento, a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo. O Senhor está chegando. Na verdade, eu vos digo que não passará essa geração até que todas essas coisas sejam feitas. Um breve momento também aqui para esse versículo que muitas pessoas compreendem mal. Ele falou que não passará essa geração até que essas coisas aconteçam. Nossa, então o arrebatamento já aconteceu. Ou então não, então o arrebatamento é uma mentira, porque não aconteceu naquela geração. Geração na Bíblia só significa tempo. No quesito de, por exemplo, uma geração de 70 anos, a geração dos baby boomers, a geração X, a geração dos millennials. É só isso que a Bíblia fala? Ou ela também fala de uma geração de víboras? Ela também fala de uma geração de filhos de Belial? E não há também uma geração de filhos de Deus? Então, uma aplicação que a gente pode tirar aqui dessa fala é de que não deixará de existir pessoas salvas, filhas de Deus, eleitas, santas, até que Jesus Cristo volte. E muitos cultos tentam atacar esse versículo, às vezes sem estar pensando nele assim, mas nas suas próprias falas eles já se mostram cultos, se mostram mentiras, falsas religiões, porque eles vão dizer que não existia nenhuma igreja boa até a minha chegada. Não existia ninguém salvo no mundo até eu ser enviado. Opa, Mormons! A gente não tem isso acontecendo não só com os Mormons, mas em vários outros lugares, senão todas as igrejas do mundo estão ruins. Todas as igrejas do mundo não servem. Eu sou a verdade. Jesus Cristo está falando que a geração de filhos de Deus não passará até que ele volte. E aí? Então, como que não existe ninguém salvo? Como que não existe nenhuma igreja correta? Isso é papo de culto. Então, a gente pode prosseguir aqui a nossa leitura. Versículo 31. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora, que dia e hora?
do arrebatamento. Nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho. Jesus Cristo, neste momento, quando ele se fez carne, ele não sabia do dia e da hora. Parte dele ter se fazido carne foi também ele aprender como nós, no quesito de que é na situação em que ele, vamos dizer assim, ele deu uma pausa nessa presciência que Deus tem, nesse todo conhecimento que Deus tem. E ele cresceu em sabedoria e estatura. Então ele realmente se calçou com os nossos rapazes. Ele não era um bebê que estava falando, já sabia de tudo desde que ele era um bebê. Ele aprendeu com o tempo, assim como nós humanos aprendemos. Não quer dizer que antes ele não sabia de tudo e que também depois que ele ascendeu ele não voltou a saber de tudo. Foi parte dele se fazer carne, ele dar essa pausa nessa, entre aspas, nessa sabedoria universal dele. Se não o Pai, a gente também vê aqui outro versículo muito importante acerca da Trindade. O Pai sabe. Naquele momento, o Filho não sabia. Tomem cuidado, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe, que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde ou à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. E o que eu digo a vós, a todos digo, vigiai. Então aqui a gente tem, não somente em todas essas parábolas, essa história sobre esse Senhor chegando até os seus servos. Alguns estão dormindo, alguns estão bebendo, batendo nos outros servos, outros estão observando o que os servos comandou. A gente tem vários tipos de servos diferentes. Eu não disse que tem uma diferença entre um servo e um filho de Deus? Vamos agora fazer a leitura acerca dessas situações. Primeiramente, mantendo essa questão também de gerações em mente, vamos para o livro de Salmos. Vamos para Salmos, especificamente o Salmo 119, onde a gente vai aprender uma coisa muito interessante. Salmo 119. Naturalmente, esse vídeo vai ser maior, porque é uma parábola maior, mas ela está presente em 3 dos 4 evangelhos, então vai levar um tempinho a mais para a gente conseguir cimentar os pontos importantes. Então, vamos para o Salmo 119, indo para o versículo 90. Versículo 90. A tua fidelidade, falando de Deus, é a todas as gerações. Tu estabeleceste a terra e ela permanece. Eles continuam hoje, segundo as tuas ordenanças. Quem são eles? Quem que a gente acabou de ver aqui que está sendo referido no plural? Todas as gerações. Eles continuam hoje, segundo as tuas ordenanças, pois todos são teus servos. Todos são servos de Deus. Se a gente pegar e olhar a história logo do primeiro ser humano, logo da história de criação de Adão, a gente vê que Deus o criou e logo qual foi o cargo de Adão? Ser um jardineiro. É errado a gente acreditar que no Jardim do Éden Adão não tinha que fazer nada. O trabalho dele era ser um jardineiro. Então Deus já criou o homem e logo o homem foi um servo. Naturalmente, todas as gerações são servas de Deus. Não quer dizer que todos são filhos. Não quer dizer que todos são bons servos. A gente tem os servos maus. A gente tem os servos que vão ser partidos no meio. A gente tem os servos que não vão fazer parte do arrebatamento. E alguns servos que vão ficar para trás vão sofrer uma punição maior e outros uma punição menor. Então a gente pode continuar nossa leitura aqui também para ver essa diferença de servo e de filho. Vamos para João capítulo 8. João capítulo 8. A gente pode ver essa questão 2 vezes em João, sobre servos e filhos. João capítulo 8, indo para o versículo 34. Respondeu-lhes Jesus, na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A gente pode prosseguir a nossa leitura aqui também para João capítulo 15, indo aqui para o versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho-vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, vê que servo não é esse termo que é sinônimo de amigo de Deus e também que não é sinônimo de filho de Deus. Agora, quem são os filhos de Deus? Aquelas pessoas que acreditam em Deus, aquelas pessoas que nasceram de novo. Essas pessoas não são mais servos. Essas pessoas permanecem na casa para sempre. Um servo não. Um servo não é salvo. Um servo não é sinônimo de eleito. Claro, na Bíblia às vezes a gente vai ter
algumas utilizações da palavra servo para um filho de Deus. Afinal, todos são servos de Deus. Mas é um erro a gente pensar que todo lugar que fala, inclusive nessa parábola, que a gente está falando de um filho de Deus. Afinal, nenhum filho de Deus vai para o inferno. Nenhum filho de Deus vai para o lago de fogo. E a gente está vendo que esse servo mau está indo para o lago de fogo. Está sendo cortado no meio. Está indo para o lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Vamos continuar nossa leitura aqui. A gente está quase acabando. Indo para 1 João, capítulo 3, onde a gente vai ver sobre os filhos de Deus. A gente já viu agora sobre os servos, agora a gente vai aprender sobre os filhos. 1 João, capítulo 3. 1 João fica logo depois de 2 Pedro e antes de 2 João. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. O nosso corpo glorificado ainda não se manifestou. Sabe quando ele vai se manifestar? Na ressurreição, na segunda vinda de Cristo, no arrebatamento. Então, essa parte aqui também tem grande correlação com o que a gente está lendo, a segunda vinda de Cristo. Mas sabemos que, quando ele aparecer, havemos de ser semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Vamos para o versículo 9. O que isso quer dizer? Ele purifica-se a si mesmo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. É claro que aqui a gente não está falando da carne, a gente não está falando do velho homem, a gente está falando do novo homem. O novo homem que nasce na pessoa quando ela é salva, que provém da semente que Deus semeou no coração da pessoa, ela permanece pura, esse novo homem permanece puro. O novo João que há em mim, ele não peca. O que peca é o velho João, é a carne. E todo dia eu tenho essa briga entre o velho João e o novo João, para ver o que eu vou estar fazendo agora. Eu vou estar fazendo algo que agrada a Deus, eu vou estar caminhando no novo homem ou no velho homem. Nada disso, independente se eu caminhar só no novo homem, claro que isso é uma situação hipotética, ou se eu caminhar só no velho homem, já isso é uma situação que é possível. É possível uma pessoa passar a vida toda caminhando no velho homem. Quando eu morrer, o novo homem vai para o céu. O novo homem tem essa vida eterna. Já o velho homem, carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus. Tanto é que a gente recebe um novo corpo glorificado. Então, enfim, para a gente encerrar a nossa conversa, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Novamente, essa é uma parábola um pouco mais complexa, então é mais informação que a gente tem que ter em mente. Nem todos são servos. Há recompensas para aqueles que foram amigos de Deus, para aqueles que foram servos obedientes, para aqueles servos que foram firmes. E se a gente pegar e ler Apocalipse, a gente vai ver que Jesus Cristo nos tornou reis e sacerdotes. E as pessoas que fazem parte da primeira ressurreição, as pessoas que fazem parte do arrebatamento, vão poder governar com Cristo no seu reino milenar. Olha que maravilha, olha que coisa incrível. A gente vai poder estar participando desse reino. As pessoas que forem servos obedientes, as pessoas que estiverem vigiando, quanto mais fiel você for, mais recompensas você vai receber. Com um cargo melhor você vai estar. Porque a quem muito é dado, muito é requerido. E se você foi fiel, você vai ter uma recompensa boa também. Muito importante a gente ter isso em mente. E agora, se um filho de Deus, se uma pessoa que não somente é servo, ela também é filho de Deus, o que acontece se essa pessoa não estiver vigiando quando Cristo vier? Vamos agora para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses está incluso no Novo Testamento. A gente vai para Colossenses, logo depois 1 Tessalonicenses, aí tem 2 Tessalonicenses, os locais do Novo Testamento onde tem TTT. Então, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para a gente encerrar a nossa leitura, no versículo 1. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva. Uma coisa muito importante, a gente que é salvo, não somente a gente que é salvo, mas a gente também que busca ser discípulo de Deus, a gente que busca estudar a Bíblia, a gente consegue ter uma noção de quando o arrebatamento vai vir. É um erro achar que este dia, a vinda de Cristo, o dia do Senhor, vai chegar como ladrão para todas as pessoas. 1 Tessalonicenses mostra justamente essa diferença, que não, esse dia não vai chegar como uma surpresa para todos. A gente consegue saber quando vai acontecer. Vai acontecer depois da vinda do anticristo, vai acontecer depois
abominação da desolação, o mundo tem que estar em guerra, eventos globais têm que estar acontecendo antes da vinda do Senhor. Agora, para as pessoas que são pré-tribulacionistas, para as pessoas que acham que Cristo pode chegar a qualquer momento, elas vão negar vários desses versículos que a gente leu. Vários desses versículos. O que não tem como a gente saber, que a gente também leu, é que hora específica. Se vai ser de manhã, se vai ser de madrugada, se vai ser 4 horas da tarde, se vai ser 2 horas da tarde. Isso nenhum homem sabe. Não adianta a gente fazer conta, a gente fazer cálculo, o dia específico da semana que vai ser. Mas a gente consegue ter uma noção de que as coisas têm que acontecer antes da vinda de Cristo. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Porque quando disserem, não quando nós dissermos, quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão, os servos sendo punidos com vários chicotes, a punição de uns até ser partidos ao meio, quando eles disserem paz, então repentina destruição. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, vejam a diferença de uma pessoa que, foi pega fazendo coisa errada quando o Senhor veio, e o servo que estava vigiando e não foi pego como um ladrão entrando na casa. Ele já tinha uma noção de que aquilo estava para acontecer. Vamos continuar a nossa leitura. Por quê? Por que motivo? Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos. A gente não viu essas palavras sendo utilizadas nas parábolas? Como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Não tem como a gente estudar essa parábola sempre a 1 Tessalonicenses. As palavras são as mesmas, os termos são os mesmos utilizados. E o que acontece se um filho da luz, se um filho do dia, não estivesse vigiando naquele dia? Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, é o correto a gente se fazer. Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, irmãos e irmãs, se uma pessoa é salva, se uma pessoa é um filho de Deus, pode ser que ele estava dormindo quando o seu Senhor veio. Pode ser que ela não estava sendo sóbria, vigiando, fazendo a vontade de seu Senhor quando Cristo vier. Mas ainda assim ele vai ser salvo. Porque a salvação é pela fé, não pela vigília. A salvação não é pelas obras. Nem muito menos que as obras que você estava fazendo quando Cristo vier. A salvação é somente pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, espero que tenha ficado claro que os servos são todas as pessoas do mundo, todas as gerações são servos de Deus. Agora, há servos bons, há servos maus, servos bons no sentido que eles são obedientes, todos nós temos pecado, todos nós temos erro, não há servo, aquele que só faz a coisa certa, sempre caminha no novo homem, nunca comete um deslize. Jesus Cristo mesmo dizia que não há um bom senão Deus. Então, deu para entender também essa questão, o que é a vinda do arrebatamento, quando que vai acontecer, como que a gente pode ter uma noção, e se alguém tem alguma curiosidade acerca desse tópico específico, só falando do arrebatamento, só falando de quando isso vai ser, abominação da desolação, o anticristo, o que isso quer dizer? Eu já fiz uma série aqui no canal sobre isso, sobre os fins dos tempos, está numa playlist específica. Se alguém tem alguma curiosidade, dá uma passadinha lá. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia e até mais.